Alô, alô, aqui é Eduardo Fernandes e esse é o Mono Estéreo. Finalmente um episódio novo. Eu dei uma sumida porque eu tô nos meses bastante cheios. Eu estive no México e agora estou de volta aos Estados Unidos. E falando nessa sequência, parece que eu atravessei ali de legal e pela fronteira, mas não foi nada disso. Eu fui para um evento no México e depois voltei para o Brasil e agora entrei legalmente, super bonitinho nos Estados Unidos, onde eu pretendo ficar até pelo menos agosto deste ano aqui. Então, o que aconteceu é que eu também estou trabalhando com um podcast chamado Guerras Comerciais. Ele é de uma empresa chamada Wondery e eu fui contratado para escrever esses roteiros trazendo o Guerras Comerciais para o Brasil. Porque qual a ideia do programa? A ideia do programa é colocar grandes empresas em combate. Por exemplo, a história da briga entre a Apple contra a Microsoft. E aí você cria como se fosse um programa de televisão ali com um certo drama e contando os bastidores. E aí trouxeram isso para o Brasil. A primeira temporada já está no ar e foi sobre a história da Ambev, que começa com a briga entre a Antártica e a Brahma. E daí depois vira a Ambev. Então, eu andei gastando meu tempo fazendo isso. E na sequência tem mais 2 temporadas aí pela frente. E depois a gente vê o que acontece. E a respeito do Mono Estéreo, eu tinha pensado em parar com ele, na verdade, para não ficar com uma coisa muito inconsistente. Mas aí eu tive uma outra ideia que eu vou executar hoje. Eu vou um pouco imitar o estilo do Cory Doctorow de fazer podcast, que é fazer essa introdução rapidinha aqui, dar uma espécie de catch-up, né? A gente falar um pouco sobre o que está acontecendo e depois ler um texto específico que eu tenha já escrito ou publicado, ou às vezes está lá no rascunho, que vale a pena compartilhar com vocês. No caso aqui, esse texto, ele foi publicado recentemente, foi publicado no dia 3 de março, como um bônus, né? Ele vem para as pessoas que assinam meu conteúdo, e no nível ali do Malungo e o Sangue Bom, ou seja, o pessoal que recebe textos aos domingos. Se você quiser entrar nessa turma, é basicamente ir para Texto Sobre Tela e assinar a newsletter. A gente está com aquela promoção de R$4 por mês para você ter 3 vezes por semana o meu conteúdo totalmente livre de paywall. Aliás, eu odeio paywall. Dependesse de mim, eu deixaria tudo aberto sempre. Mas o problema é que se eu não fizer isso, de modo geral, as contribuições são muito poucas. As pessoas não se estimulam a pagar. Então, daí o que acontece é que eu tenho despesa, né? Em especial agora que eu saí do Substack, coisa que me faz muito feliz. E estou no Ghost, então eu estou pagando todas as despesas desse conteúdo que eu produzo. Então, não dá para ficar pagando tudo do meu bolso, porque daí inviabilizaria eu fazer esse tipo de trabalho. Tá certo? Então, sem mais delongas, convido vocês aí no textosobretela.com a assinar, se você quiser receber esses textos. E se você não recebeu ainda, você vai ouvir agora com algumas correções que eu fiz depois que eu enviei o e-mail, certo? Então, o texto chama-se Autoconhecimento versus Quantified Self. Outro dia, eu escrevi sobre investigar os gatilhos que levam a comportamentos compulsivos online. O texto proporcionou algumas interações curiosas com os leitores. 2 fenômenos surgiram com frequência. Culpa, a pessoa parecia sentir-se culpada por se deixar engolir pelo vórtex cultural digital. 2, justificação, ela listava hábitos e rotinas provando que está no controle. Ou seja, ela não está viciada em ficar o tempo todo online e consumindo conteúdo. Tudo isso é interessante, mas é fundamental entender que culpa não ajuda em nada aqui. Antes de continuar, eu admito que naquele texto que eu publiquei no textosobretela.com, eu não esclareci muito bem o que é investigar gatilhos. Eu não estou propondo exatamente mergulhos existenciais ou questionamentos filosóficos. A coisa é bem mais simples. Por exemplo, imagina que ao chegar em casa eu ligue a TV automaticamente.
É um hábito que tem vários níveis de investigação. Só no psicológico eu poderia me perguntar: por que é que eu faço isso? Preciso de alguma forma de companhia, mas sem consequências? Eu estou me sentindo solitário? Tento evitar ouvir meus próprios pensamentos? E por aí vai. Essas são questões importantes, claro, mas eu não estou falando delas. O gatilho aqui é ligar a TV, o ato em si, porque ele é um portal para outros comportamentos. Por exemplo, atenção fragmentada. Eu precisaria trocar de foco constantemente entre ouvir a TV e fazer outras tarefas. Dependendo da situação, eu demoraria o dobro do tempo para concluí-la e eu ainda não aproveitaria nada da televisão. E fazendo um adendo aqui ao texto, é importante também, né, normalmente as pessoas fazem isso quando ouvem podcast. Elas estão fazendo outra coisa enquanto estão ouvindo podcast. O podcast é uma mídia um pouco mais favorável a isso, né? Dá para você fazer esse multitasking sem grandes prejuízos. Mas na TV, o que eu estou querendo me referir aqui é que você, de modo geral, quando você vai assistir a televisão e fazer outra coisa, de vez em quando você para ver o que está acontecendo na televisão. Você para um pouquinho e fica ali. Você fica ali perdido e depois você volta para a sua tarefa. Então, com mídia visual, com vídeos ou YouTube ou mesmo a televisão, é um pouco mais difícil fazer esse tipo de multitasking e acaba que você vai ficar preso ali. Você vai acabar perdendo tempo na televisão e muitas vezes fazendo a tua tarefa de modo estranho, ou às vezes até se machucando, ou demorando mais para fazer aquilo que você se propôs a fazer. Outra coisa que esse comportamento de ligar a TV, o que ele abriria, né? Qual é um comportamento portal, né? Ele abriria para também treinamento para depender de estímulos constantes. Ou seja, eu acostumaria o meu cérebro a precisar de um fluxo contínuo de entretenimento. Eu nunca desligaria. O que leva à superficialidade compulsiva, já que as pausas são um elemento fundamental para processar a informação que você adquire. Eu me tornaria um consumidor autômato de conteúdo para esquecer de tudo segundos depois. Treinamento para só conseguir se divertir com mídia. Aos poucos eu perderia a sensibilidade para prazeres cotidianos. Os cheiros, os movimentos do corpo, a convivência cotidiana com as pessoas, tudo se tornaria chato. Aí eu só conseguiria sentir prazer se eu tivesse consumindo entretenimento. Ou seja, investigar gatilhos é uma atividade prática. Se o celular está do lado da cama, maior é a chance de eu olhar para ele quando eu acordo. É simples desse jeito. Também é uma medida paliativa para conseguir algum nível de autocontrole, enquanto a gente trabalha em questões psicológicas mais profundas, que merece outro tipo de atenção, né? Quando nos aventuramos nessas investigações psicológicas mais profundas, a culpa surge como um grande obstáculo. É uma espécie de leão de chácara, porque ela nos congela na autocomiseração. E a ideia do autoconhecimento é entender as engrenagens das situações. Secundariamente, aí ele quer detectar situações que a gente gostaria de mudar. A partir daí, o autoconhecimento propõe soluções práticas e pontuais, passo a passo, sem grandes expectativas. É como quem odeia ir para a academia. Aparecer lá diariamente e fazer algum exercício já é a vitória. A pessoa falhou, começa de novo, sem perder tempo se culpando pela preguiça. Essa é a diferença fundamental entre autoconhecimento e as estatísticas que as empresas de tecnologia nos oferecem diariamente. A mentalidade do Quantified Self nos gamifica, incentiva a culpa, a comparação e o comportamento compulsivo. O foco é em resultados. A palavra-chave é crescimento. O autoconhecimento é gentil, prático, solto e imperfeito. Até pode ter metas, mas se foca em rotinas, em saborear o processo de entender o quão multifacetada e complexa a pessoa é. As palavras-chave são flexibilidade e resiliência. Do ponto de vista do autoconhecimento, nem sequer existe um resultado para atingir estrito senso.
Existe a observação constante das narrativas e consequências surgindo e dissolvendo. O praticante do autoconhecimento não procura um título, um nível para atingir e nem uma estratégia para se diferenciar das outras pessoas. Não é tipo o seu banco que fica dizendo, você está no nível 2, então você tem acesso ao lounge, essas coisas. Você está interessado exatamente nos pontos em que a criatividade é possível, onde não é preciso provar nada, nem para si mesmo. Você não precisa de nível, não precisa nada de diferenciado, você não precisa provar nada para ninguém. Assim, a culpa é um dos mais comuns obstáculos da jornada do autoconhecimento. Ela pode ser restritiva e estática. Ela está querendo te dar uma identidade. Você é um loser, você é um perdedor, você é isso, você é aquilo. E o autoconhecimento não quer nada disso. Ele quer descobrir onde é que essas narrativas falham. Aqui é preferível usar a técnica da responsabilidade. Ok, eu percebo o meu erro. Eu sou responsável por ele, mas eu não sou aquilo. Eu estou em constante movimento. Tá certo? Então esse foi o texto de hoje e o episódio de hoje do Monistério. Assim que eu tiver novidades, a gente se fala. Em té.